Caríssimos amigos, irmãos, que Deus nos abençoe, que possamos estar sempre firmes na senda do amor, do bem e da paz. Nós estamos iniciando uma fala sobre a vida, sobre a espiritualidade, sobre o que somos, o que nos ensina a doutrina espírita. Em programas anteriores, no programa Mensagem Espírita, eu fiz uma abordagem sobre o aborto e hoje nós queremos não repetir o assunto, mas ainda referindo a situação, porque o mês de maio se consagra no dia 18, o dia do combate ao abuso e a exploração sexual da criança e do adolescente, reportando-nos algumas reflexões. Nós, da doutrina espírita, somos reencarnacionistas. Não é uma invenção da doutrina espírita a lei da reencarnação. Nós encontramos nas culturas antigas, assim como encontramos também nos evangelhos ou no evangelho do Mestre Jesus. Mas para iniciarmos a nossa fala, nós vamos elevar o nosso pensamento ao Pai Celestial, rogando, Pai, as vossas bênçãos, em nome do nosso Senhor, o nosso Mestre Jesus Cristo. Permita-nos, o Pai, a levarmos a nossa mensagem de esperança, de fé, de convicção na espiritualidade maior, na vossa existência, Pai, como Criador de todo o universo. É a vós que nós recorremos nos nossos momentos de aflições. É assim que rogamos agora o amparo para este momento. Que assim seja. Então, falávamos sobre o combate ao abuso e a exploração sexual das crianças e dos adolescentes. É interessante refletirmos sobre isso. A vida não começa no berço, como não termina no túmulo. Nós somos espíritos reencarnantes que trazemos para a existência aquilo que nós fomos no passado. Aqueles que já avançaram tanto, já se melhoraram moralmente, na reencarnação traz faculdades importantes para contribuir na evolução daqueles com quem caminham e da sua própria evolução. São exemplos que nós encontramos, pessoas abnegadas, amorosas, fraternas, solidárias, assim como encontramos pessoas violentas, brutas, que não reconsideram a fragilidade do seu próximo, que exploram, que corrompem e se deixam corromper. Nós estamos no mundo de expiações e provas, onde tudo isso ainda encontramos. E também aqueles que se aproveitam da infantilidade dos seres que ainda estão iniciando nessa jornada evolutiva, sobretudo na existência atual, e abusam. É um crime, sim, isto é um crime perante os homens, mas é também um crime perante a lei divina, porque é contração de débitos. Nós vamos nos endividando e teremos que reparar isso no futuro. Muitas vezes na própria encarnação, mas
via de regra, em encarnações futuras. Então, haveremos de refletir. O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala sobre o aborto como crime e nos permite ou coloca-nos que deixa de ser considerado crime quando há a necessidade do aborto para salvaguardar a vida da mãe. Até nos foi colocado a questão de uma menina que foi estuprada aos 10 anos de idade, que era explorada pelo seu tio desde os 6 anos, que engravidou. E nesse caso, como ficaria? E a pergunta nos foi formulada e respondemos que esse é um caso para nós novo, inédito, mas se analisarmos que a criança, porque uma mãe com 10 anos é uma criança, pode ter transtornos psicológicos no futuro, não conseguir superar essa barreira. Então, esse aborto, se porventura ela e a própria justiça consentir, seria de talvez só menos importância para a lei divina. Mas é um caso novo para nós. O que nós nos referimos é o cuidado que temos de ter com as nossas crianças, desde o seu nascimento, a educação, a orientação paternal, os cuidados que devemos colocá-los sempre, alertando-os aos perigos de abusadores e que denunciem, ao invés de calarem, muitas vezes sob ameaças, mas que sejam orientadas. Aí nós vamos analisar também um ponto. Quando o calendário destaca um dia para se refletir sobre o tema, nós vemos uma política que incentiva o sexo às crianças de 6 anos, a partir dos 6 anos, uma educação que diz: não nascemos homem nem mulher, nós é que vamos decidir o que seremos, e isso incutindo na cabeça das crianças aos 6 anos de idade. Isto é um crime. E às vezes nós nos calamos. Professores mal intencionados, que não respeitam a lei do magistério, que é ensinar, porém, ensinar o bem, as letras, os cálculos, a história, a geografia, a ciência. Deixo isso de lado, em segundo plano, para incutir na cabeça das nossas crianças aquilo que a sua natureza vai despertar no futuro. É normal. Todos esses que se tornaram pais, homens e mulheres, tiveram despertado esse sentimento pela sua idade, sem que o banco escolar lhe direcionasse aquilo que não é da sua alçada. Então, portanto, queridos amigos e irmãos, a doutrina espírita nos remete a Jesus. Quando, num determinado momento, os pais traziam as crianças para que se aproximasse dele, e os discípulos, vendo aquilo, os repeliam, procuravam afastá-los. E Jesus, observando, diz: não façam isso.
Traz essas crianças. Trouxeram-nas. E ele, utilizando o exemplo das crianças, diz àqueles que lhe ouviam: aquele dentre vós que não se assemelhardes a uma dessas crianças não será digno do reino dos céus. Ele não disse que o adulto tem que ser criança. Paulo fala: quando eu era menino, eu pensava como menino. Hoje sou homem, penso como homem. Mas Jesus se referia ao aspecto da inocência que a infância proporciona, a falta de conhecimentos que muitas vezes nos envereda ao bem e outras ao mal. Ele preservava a infância. A criança não tem maldade, não tem espírito de vingança. Não diz eu te perdoo ou eu não perdoo. É a isso que Jesus se referia. E a nós, os pais, cabe a tarefa de, nesse período, que ainda não lhes é o período ou o momento da razão, trabalharmos a sua mente para o bem, ensinando as virtudes, não subtrair aquilo que é de outrem, respeitar o semelhante, o colega, os mestres, os mais idosos, preparando este espírito reencarnante para a sua vida, a vida que começa a empreender na sociedade que vive. Portanto, quando nós falamos de não abortar, é claro que temos o livre-arbítrio. A mãe que não quer ver o seu filho nascer e assume a responsabilidade, que proceda, sabendo mais tarde que as consequências virão. É crime perante a lei dos homens, de acordo com a sociedade em que vive, mas é crime perante a lei de Deus em todas as sociedades que possa viver. A lei de Deus é universal. Ela não se adapta à lei dos homens. Portanto, uma mãe, uma mulher que diz: eu sou dona do meu corpo, é verdade. Ela recebeu de Deus um corpo para aproveitar na prática das coisas da matéria em favor da sua evolução espiritual, mas é o seu corpo. Se quiser usar brincos, usar tantos artifícios, acessórios, se quiser se tatuar, o problema é seu. Eu disse o problema, não a atitude. Não falo do brinco. Eu falo das tatuagens enormes, como uma marca. Mas está livre. Isso não, muitas vezes, não te prejudica moralmente. A não ser que faça imagens para expor ostentosamente. Não é isso que nós queremos referir. Mas o aborto é retirar do seu corpo um outro corpo. Alguém que estava já num processo de criação, já com compromisso
com determinado espírito a reencarnar. Então ela tem direito ao seu corpo, mas não tem direito a tirar a vida de um corpo que não tem a oportunidade da sua defesa. Nós vamos analisando esses pontos e vendo que em tudo prevalece o amor. Se ela ama, ela vai preservar a sua gravidez, muito embora às vezes possa dizer, não era agora que eu queria essa criança, foi um descuido. De repente, esse descuido foi uma providência para evitar algo que pudesse lhe acontecer no futuro e até mesmo possa estar gerando em seu ventre aquele que a sustentará no futuro, aquele que a amará intensamente, que será o seu protetor na sua velhice. Além dos compromissos reencarnatórios, o espírito reencarnante, via de regra, tem compromissos conosco em existências pretéritas. Portanto, o pai, a mãe e o espírito reencarnante são aqueles que, por vezes, se programam para o resgate, para a reparação daquilo que deixaram por fazer em existências pretéritas. É claro que o irmão amigo que estiver nos assistindo e que não acredita na reencarnação, nós recomendamos que busquem Jesus. Falamos até do Antigo Testamento, lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, em Malaquias, capítulo 4, versículo 5 também, em Mateus 11, Mateus 17, em João 3, em João 9. Esses textos, desde o Antigo Testamento, quando se fala de Jeremias, que já era conhecido antes de ser gerado. É claro que não era o corpo dele que era conhecido, era ele, espírito. Então já existia. Configura-se aí a pré-existência do espírito. E se existia antes, existirá depois. Malaquias, quando a profecia é: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu vos enviarei Elias. Depois vem Jesus falando sobre Elias que tinha de vir, dando a entender que falava de João Batista. Mais tarde ele dá o exemplo: se quereis bem entender, João Batista é o Elias que tinha de vir. O cego de nascença. Quando os discípulos perguntam quem pecou para que ele nascesse cego, se ele ou seus pais, Jesus não os repreende corrigindo-os, apenas lhes diz que nem ele nem os pais. Isso nem ele significa ele existia antes da reencarnação. E a sua conversa com Nicodemos, o senador judeu, aquele que não renascer da água e do Espírito, não entrará no reino dos céus. Mas como? Um homem já velho como eu pode voltar ao ventre materno e nascer de novo? E Jesus diz: na verdade, eu te digo, que aquele que não renascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus.
O que é carne. O que é espírito. Então, a lei da reencarnação faz com que nós entendamos que, quando um corpo está sendo gerado, um ser já lhe está destinado a uma nova oportunidade material e existencial. Pensemos nisso. Procuremos amar o ser que está em geração, tanto a mãe que o gera, quanto o pai que o assiste, para que este espírito venha já com forças para superar as suas dificuldades. Portanto, queridos amigos, irmãos, que nós possamos refletir e não levarmos em consideração apenas o dia 18 de maio, mas que esse marco possa servir de parâmetro para nós, exigindo que os nossos filhos nas escolas sejam ensinados, deixando-se a educação para nós. Aquele que é católico, que lhe dê ensinamentos católicos. Aquele que é protestante, lhe dê os ensinamentos protestantes. Os que são espíritas, que lhe dê os ensinamentos espíritas. Mas que, sobretudo, lhes deixe o caminho direcionado para o amor. As religiões são apenas vocações ou escolhas, mas as leis divinas são universais. O amor deve estar no íntimo de cada um, para a construção de um mundo melhor. Queridos amigos, a doutrina espírita não vem combater as religiões. Quero colocar isto mais uma vez. Nós, via de regra, assistimos pessoas falando nas televisões, os cristãos católicos e protestantes, quase todos esquecendo que há aí uma corrente cristã, porque eles abordam os cristãos apenas católicos e protestantes e se esquecem dos espíritas. Porque não conhecem a doutrina espírita e não têm, portanto, a condição de saber que nem uma corrente espiritualista é mais autêntica cristã do que a doutrina espírita. Porque a doutrina vem resgatar o cristianismo nascente, sem rituais, sem dogmas, sem cultos exteriores, sem hierarquia sacerdotal, sem ídolos a serem adorados e idolatrados, seguindo estritamente os ensinamentos do Mestre Jesus. Deus é Espírito, e em espírito e verdade deve ser adorado. Mas eu faço aqui uma ressalva para não cometer injustiça a um ex-senador chamado Magno Malta, protestante, se dizem evangélicos. Todos nós que seguimos a Jesus somos evangélicos porque seguimos de acordo com o seu evangelho. Mas ele, cada vez que fala em segmentos religiosos, ele fala em católicos, protestantes e espíritas. A ele o nosso reconhecimento.
Mas por que defender isto? Para que nós saibamos que não somos um segmento à parte da sociedade. Nós participamos, somos seres sociais que temos os mesmos direitos e os mesmos deveres e que devemos divulgar os nossos ideais espíritas pelos nossos atos, mas também pela fala. Muitas vezes as pessoas dizem: eu não quero ser um divulgador da doutrina espírita, eu não quero ser expositor ou orador. Para ser divulgador da doutrina espírita não basta ou não precisa ser orador ou expositor. Nós conversamos com as pessoas. Nós agimos na sociedade. E esta é a mais eficiente divulgação da doutrina espírita, porque os nossos atos são por ela refletidos. Queridos amigos e irmãos, que Deus nos abençoe, que o Mestre Jesus nos ampare, que a espiritualidade maior esteja sempre conosco, nos auxiliando nos momentos difíceis, ajudando-nos a servir. E assim, Pai amado, que nós agradecemos. Queridos amigos e irmãos, que Deus nos abençoe. Até o próximo encontro.